Poder. Poder pode condenar alguns e salvar muitos. Alguns dizem que poder absoluto corrompe absolutamente, mas não para Satoru Gojo. Não, Satoru Gojo conhece o poder e sabe que a verdade é muito mais simples e fria. O poder condena. Herdeiro dos 6 olhos e do ilimitado, Gojo é considerado abençoado no mundo Jujutsu. E certamente, com seu sorriso constante e o seu jeito brincalhão, qualquer um diria que ele vive a vida perfeita. E ninguém desconfia do que existe por trás disso. Então, vamos refletir. Desde o seu nascimento, Gojo já era destinado a ser apático com os demais. Afinal, de acordo com o relato de Toji, desde muito novo, Satoru já usufruía dos efeitos dos 6 olhos. E isso é muito mais impactante do que você imagina. Permita-me aqui fazer uma analogia. O olho humano pode enxergar cerca de 1 milhão de cores. Mas isso é só uma pequena fração das cores que de fato existem. Sim, é totalmente contraintuitivo imaginar cores que não existem ou que não podemos ver. Então façamos o contrário. Imagine um mundo em que todas as pessoas enxergam em preto e branco. Mas você é diferente. Você pode enxergar todas as 1 milhão de cores do nosso espectro visível. Pronto, você está na pele de Satoru Gojo. O tempo todo você enxerga as coisas totalmente diferente das outras pessoas. E até mesmo tentar explicar o que você está vendo é impossível. Foi assim que Gojo cresceu, com essa visão solitária. Os 6 olhos e o ilimitado concediam àquela criança um potencial que nenhuma outra jamais teve. Ele poderia mudar o destino do mundo. Então, claramente, cada passo, cada respiração daquela criança foi monitorado de perto, tanto pelo alto escalão, quanto pelas 3 famílias, e até mesmo pelas maldições que observavam seu fim se aproximando dia após dia enquanto Gojo crescia. A adolescência é uma idade complicada, mais ainda para quem tem tamanhos poderes quanto Gojo. Ele cresceu debochado e arrogante, mas isso porque além de ver o que os outros não viam, literalmente nada era um desafio para ele. Ele era muito mais que bom em tudo que ele fazia. Muitos gostariam de ser assim, mas só porque não veem o inferno que se esconde por trás disso. Se não existem desafios, se tudo é fácil, então tudo é estupidamente tedioso e maçante, incluindo a vida. Satoru Gojo momentaneamente encontrou o alívio disso, tentando entender e aprimorar ao máximo a sua técnica do ilimitado, já que, naquele ponto, aquele era o único desafio real que sobrou em sua vida. Por ter vivido em um mundo diferente e só dele, até aquele momento, Gojo não havia sido capaz de desenvolver empatia real por ninguém. Foi como ele foi criado, nada importa mais do que o poder. Mas felizmente, ele encontrou uma luz guia. Suguru Getou era alguém que, pelo menos por aquele curto espaço de tempo, era tão forte quanto Gojo. Sendo assim, era alguém que Gojo não teria que olhar de cima para baixo, mas sim como um igual. E dali em diante, Getou encheu a cabeça dele com pensamentos sobre empatia, sobre proteger os fracos e sobre autossacrifício. E aos poucos, essa amizade pôde aquecer a personalidade fria de Gojo. Mal sabia ele que o que lhe esperava no futuro era o abismo absoluto. Sabe, muitas pessoas são atropeladas todos os dias. Isso já é um conhecimento comum. Você, como indivíduo, não pode fazer nada para impedir isso. Então apenas levamos isso como algo natural. Isso pode mudar de aspecto quando se trata de um conhecido seu, ou mesmo um desconhecido que seja atropelado a poucos metros de você, por um veículo que você viu chegando e sabe que se você tivesse se movido, poderia ter salvo a vida dela. Dizia aquela máxima: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Junto com o poder de salvar uma vida, vem a responsabilidade moral de fazê-lo. Mas então, o que acontece quando se adquire o poder absoluto sendo capaz de fazer qualquer coisa?
Gojo não estava lá quando Haibara morreu em missão. Não notou a mente do melhor amigo se estilhaçando aos poucos e não pôde evitar que isso levasse à morte pelas suas próprias mãos. Deixou Jogo escapar, o que mais tarde resultaria na sua aluna acabar com danos irreversíveis. Nada pôde fazer para evitar que Sukuna matasse Itadori, o qual só sobreviveu pelos planos desconhecidos de Sukuna. Não conseguiu evitar que Nanami e posteriormente Nobara caíssem pelas mãos do mesmo inimigo. Estava selado devido aos próprios erros e descuidos enquanto Inumaki perdeu o braço. Yaga foi apagado enquanto Gojo jazia inútil. E por fim, até o corpo de Megumi foi tomado. No fim, tanto poder só serviu para deixar tudo escapar por entre os dedos. Ele não pôde proteger ninguém. Claro, nada disso foi culpa diretamente de Gojo, mas com seus poderes absolutos e o seu título de feiticeiro mais forte, são situações que poderiam certamente ter sido evitadas de alguma forma. E ele sabe disso. Talvez a obra nunca nos mostre o que se passava dentro da cabeça de Gojo. Talvez até hoje você só tenha visto a arrogância de Gojo, sua falta de respeito ou como ele leva tudo como uma brincadeira. Mas nunca tenha pensado naquele sorriso como uma máscara, que oculta todo o seu sofrimento e sua culpa, e deixa exposto aos seus alunos apenas a tranquilidade do sorriso de quem eles podem sempre confiar. Eles não têm que temer nada nunca, já que Satoru Gojo pode fazer qualquer coisa. Afinal, ele é o feiticeiro mais forte, se é que isso queira realmente dizer alguma coisa. Esses foram os Anais de Satoru Gojo. Agradeço sua audiência. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Meu nome é Zera, eu sou o Banshou, e até a próxima. Aquele abraço.